Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com a programação do Fórum de Investimentos Brasil 2021, uma realização da Apex Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores. Lembramos que este evento está sendo transmitido pela plataforma de eventos Pathable, que possibilita acessar a área expositiva do evento, selecionar os painéis que deseja assistir e aproveitar as oportunidades disponíveis de networking com outros participantes. E vamos ao primeiro painel desta tarde. Riquezas que vêm da terra. Produtos que viajam o mundo e alimentam bilhões de pessoas. O Brasil está pronto para liderar a produção mundial de alimentos. Seu agronegócio responde por 1/4 do PIB, movimenta 44% das exportações e gera 20% dos empregos no país. E o melhor, com as novas tecnologias, é possível conciliar a expansão da safra com a proteção dos biomas naturais. Com potencial para produzir até 40% dos alimentos do mundo. Mas há desafios no caminho. Quais são eles? Qual o papel do governo nesse processo? E como o Brasil pode inovar ainda mais no agro? Os 3 Is da agricultura: inovação, infraestrutura e instrumentos verdes. O Brasil é uma das principais potências globais do agronegócio e tem condições de liderar uma verdadeira revolução tecnológica no setor. Com avanços sistemáticos em produtividade, o país vem aumentando o volume de produção, sem que seja necessário expandir as áreas de cultivo. O resultado é uma agricultura cada vez mais moderna, eficiente e sustentável, capaz de alimentar e inspirar o mundo. Mas quais desafios se colocam para o setor? E o governo brasileiro no pós-pandemia? Como aumentar os investimentos em inovação no setor? Neste painel, vamos discutir os 3 Is da agricultura: inovação, infraestrutura e instrumentos verdes. Participam do debate Tereza Cristina Dias, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cristina Palmaca, presidente da SAP, América Latina e Caribe. Ângela Geller Teles, diretora de Produto e Ofertas no segmento de Manufatura, Logística e Agroindústrias da TOTUS. Tatiane Gasparotto, diretora para Desenvolvimento de Mercados Internacionais da Climate Bonds Initiative. Kellen Severo, jornalista especialista em agronegócios. As perguntas poderão ser enviadas a qualquer momento por meio da plataforma. Para iniciar, gostaríamos de passar a palavra à moderadora Kellen Severo. Muito boa tarde a todos, muito obrigada e vamos dar início ao nosso painel cumprimentando as nossas painelistas. Gostaria já de dirigir os cumprimentos à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Muito boa tarde, ministra. Boa tarde, Kellen. Uma satisfação estar com a senhora. Também cumprimento Cristina Palmaca, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, Kellen, a todos que nos acompanham hoje. Obrigada. Boa tarde, Ângela Teles. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. Boa tarde às colegas de hoje. Boa tarde, Tatiane Gasparotto. Boa tarde, Kellen. Cumprimento também a ministra e minhas colegas de painel. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês e estimulo a todos que estão nos assistindo a participarem ativamente desse interessante debate, os 3 Is da agricultura. Neste primeiro momento, eu gostaria já de ouvir a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, a gente começa esse painel, imagino que com uma excelente notícia. Há pouco eu vi o crescimento do PIB em mais de 5% no primeiro tri deste ano e o agro brasileiro sendo um dos responsáveis pelo bom desempenho, pelo melhor desempenho da economia brasileira. É uma boa maneira de começarmos este painel, não é? Com certeza, Kellen. Aliás, a agricultura brasileira tem dado boas notícias nesses 2 últimos anos, sempre. Eu quero dar aí uma boa tarde a todas vocês. É uma especial saudação, Kellen, a você, nossa moderadora e as demais participantes do painel, Cristina Palmaca, Ângela Teles e Tatiane Gasparotto.
Agradeço à Apex Brasil pelo convite para participar desse evento. É grande a satisfação de estar acompanhada por 4 talentosas mulheres que representam aqui a importância da voz feminina no agro. Terei o prazer de falar de temas muito interessantes e, além disso, fundamentais para a atração de capital estrangeiro para o agro do Brasil. São os 3 Is da nossa agricultura: a infraestrutura, inovação e investimentos verdes. Vou apenas dar algumas pinceladas sobre esses assuntos, já que as demais panelistas tratarão em maior detalhes cada um deles. Sobre a infraestrutura, nosso desafio vem do próprio sucesso brasileiro. Precisamos de logística mais eficiente, porque o agro cresce, se desenvolve e cada vez mais nós temos aí uma deficiência na nossa logística. O transporte de insumos da indústria para o campo, assim como o escoamento da produção, da fazenda até o porto, elevam os custos dos nossos produtos. O governo brasileiro tem trabalhado arduamente para melhorar a logística no país. Hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, mencionou aqui alguns dos projetos em execução no Brasil. No transporte rodoviário, por exemplo, fizemos a complementação da BR-163, foi fundamental e nós já temos aí os bons resultados. Essa rodovia que atravessa todo o território nacional, do Rio Grande do Sul ao Pará, agora vai facilitar o escoamento da produção agropecuária do Centro-Oeste pela região Norte, é o nosso chamado Arco Norte. O edital de concessão rodoviária da BR-163 foi publicado em 31 de março último e o leilão está marcado para o próximo dia 8 de julho. Eis aí excelente oportunidade de investimentos estrangeiros no Brasil. O setor hidroviário, o governo propôs também no ano passado projeto de lei do Programa de Incentivo à Cabotagem, chamado BR do Mar. O objetivo será aumentar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos 3 anos. E, assim, vamos dobrar o volume de contêineres transportados. Quanto às ferrovias, o governo trabalha com a meta de também dobrar em 8 anos a participação do transporte de cargas neste modal. A Ferrovia Norte-Sul tem conclusão estimada para julho desse ano, vai representar importante eixo de movimentação de cargas a partir do Centro-Oeste, permitindo ainda conexões com a Ferrogrão no futuro, né? E a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste, que é a FICO. Também é imprescindível melhorar a conectividade no campo. Tá? Com isso, estou falando do I da infraestrutura, mas também do I da inovação. Como país continental, o Brasil enfrenta enorme desafio de levar a conectividade a todo o país, especialmente as áreas rurais. Por isso, lançamos recentemente grande iniciativa de expansão da rede 4G e a instalação da 5G. Trabalhamos também com pontos de internet via satélite e fibra ótica. Essa infraestrutura vai permitir que o setor agrícola brasileiro entre numa nova era, a era da inteligência artificial. Assim, poderemos introduzir no campo inovações extraordinárias, como aprendizado de máquinas, gêmeos digitais, computação holográfica, computação em nuvem, realidade aumentada, Big Data, internet das coisas e assim por diante. Eu tive a oportunidade de participar há mais ou menos um mês atrás em Rondonópolis de uma antena 5G e foi impressionante o que nós vimos, né, do que podemos ter aí em breve. A inovação no Brasil tem sido altamente incentivada. O país possui 20 polos que reúnem universidades, think tanks, empresas privadas, investidores brasileiros e internacionais. Ainda contamos com mais de 2.000 startups no agronegócio, que atraíram investimentos da ordem de $200 milhões em 2019 e deveremos crescer muito mais nos próximos anos nesse setor.
Com isso, o Brasil entra na era de agregação e captura de valor, priorizando tendências inovadoras no mundo, como alimentos proteicos de base vegetal, que já é uma realidade, carnes de laboratório, agricultura vertical, tecnologias de fermentação, entre todas que podemos descobrir. Em abril, nós renovamos o compromisso de estimular a adoção e manutenção de ações sustentáveis na agropecuária brasileira. Lançamos o plano ABC+, que, apesar de prever ações para o período de 2020 a 2030, tem seus olhos voltados para os próximos 40 anos. Estamos orientando as ações de mitigação de emissão de gases de efeito estufa e sustentabilidade para consolidar uma agropecuária moderna e atenta às necessidades ambientais do mundo atual. A nossa agropecuária será ainda mais parceira da preservação do meio ambiente, porque, antes de qualquer coisa, é altamente dependente dos recursos naturais. Se chove demais, o produtor perde com o aumento dos custos de produção, com maior incidência de doenças, por exemplo. Se chove pouco, a escassez de água pode levar à perda total da lavoura. A visão do plano ABC+, é construir uma paisagem rural integrada que tenha como pilares a produção segura e resiliente, a conservação dos recursos naturais, solo, água e biodiversidade, e também a redução na emissão dos gases de efeito estufa. Finalmente, vou falar do último dos Is do nosso painel, os dos investimentos verdes. Sabemos e concordamos que a sustentabilidade passou a ser um pré-requisito de acesso às finanças internacionais. Também precisamos ter em conta que a agropecuária brasileira demanda anualmente cerca de 100 bilhões somente para capital de giro. Há de se considerar ainda outros investimentos, como a produção de insumos, a nossa logística, a armazenagem, comercialização e a industrialização. Com sucessivos recordes de produção agropecuária no Brasil, nossos excedentes aumentam e os mercados mundiais são seus destinos naturais. Por isso, temos que desburocratizar o ingresso de recursos externos no país e acertar aspectos tributários para não atrapalhar o trânsito de recursos internacionais. O Ministério da Agricultura tem trabalhado isso dioturnamente, eu poderia dizer. Neste contexto, aprovamos no ano passado a Lei do Agro, que torna as operações financeiras mais simples, mais transparentes e seguras sob o ponto de vista jurídico. Sabemos da existência de trilhões de dólares em busca de boas alternativas de investimentos, melhores retornos e riscos menores. E o agronegócio brasileiro tem resposta para isso tudo. Nosso mercado bancário de capitais está maduro e pronto para receber investidores do mundo todo. E é por isso que trabalhamos na oferta dos títulos verdes confiáveis aos investidores internacionais. Assim, assinamos um memorando de entendimento com a CBI, aqui representada pela nossa Tatiane, e esse memorando tem entre seus objetivos o plano de investimento para a agropecuária sustentável brasileira. Agora, nós estamos desenvolvendo, com a mesma CBI, pesquisa para entender e mapear as demandas dos investidores. Convidamos o público que nos assiste, com interesse de investir no agro brasileiro, a participar desta pesquisa tão importante. O link está disponibilizado no estande virtual da Apex, na plataforma deste evento. Em breve, também iniciaremos prospecção de projetos para atender essas demandas de investidores. Também pretendemos organizar workshops e roadshows e pensar em novas operações financeiras para o nosso agro sustentável. E assim queria deixar minha mensagem final, antes de me colocar à disposição para o debate. Invistam no agronegócio sustentável brasileiro.
essa decisão fará bem não apenas às suas finanças, mas ao meio ambiente, às pessoas e à saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Tereza Cristina, por abrir conosco o painel, trazendo importantes informações sobre o desempenho do agro brasileiro e, claro, sobre a visão de futuro. O que ainda precisa ser feito para que este setor continue sendo ainda mais dinâmico e contribuindo não só para a economia brasileira, mas também para o abastecimento de várias pessoas ao redor do mundo de uma maneira sustentável. Vamos continuar o debate trazendo novos elementos. Na sequência, as perguntas de vocês também vão ser incorporadas no nosso bate-papo. Cristina Palmaca, conta pra gente como o setor em que você atua foi impactado pelo ótimo desempenho do setor agropecuário no ano de 2020 e agora também temos observado nesse primeiro trimestre de 2021. Quais foram os efeitos colaterais já observados e como isso acaba impactando no ambiente de negócios? Opa, muito obrigada. Primeiramente, gostaria de saudar a ministra Tereza Cristina, por estar aqui com a gente hoje. Estão escutando? Sim? Me escutam bem, né? Sim, escutamos. Então, tá ótimo. Bom, queria saudar a ministra Tereza Cristina por estar com a gente aqui, as demais autoridades que nos acompanham, a moderadora, muito obrigada, Kellen Severo, por estar aqui com a gente, minhas colegas painelistas, Ângela, Tatiane, um prazer enorme estar novamente aqui, nesse evento tão relevante para a gente, ao Comitê da Apex, então me dá muito orgulho. E por coincidência, a segunda vez que eu venho no nosso painel de agronegócios, porque eu acho que não só é relevante para o Brasil, nos resultados que a gente tem auferido aí ao longo do primeiro trimestre, mas particularmente para a gente na SAP é um grande orgulho que toda a parte de desenvolvimento e foco do agronegócio do mundo fica no nosso laboratório presente em São Leopoldo, aqui no Brasil. Atende não somente a América Latina, o Brasil, obviamente, mas todo mundo. Então, mostra primeiro a pujança do segmento para a gente e como a tecnologia tem um papel fundamental num segmento relevante para o Brasil em tão grande transformação. Acho que não existe dúvida que o agronegócio é relevante para o Brasil e que tem muita inovação já de muitos anos dentro daquilo que é feito com os nossos clientes, com todo o ecossistema que a gente tem ao redor do Brasil. Mas acho que nunca a tecnologia tem um papel tão importante nessa transformação no que tange à produtividade, a colocar o Brasil em patamares que nos dão muito orgulho. Não somente do ponto de vista do que existe de tecnologia, mas como a gente vê os nossos manufatores, nossos produtores fazendo uso dessa tecnologia. Não existe dúvida que a tecnologia faz parte desse processo de trazer qualidade de produtos, num segmento que vai continuar crescendo no que tange à disponibilidade de comida, e o Brasil é abençoado pelas terras, pelas oportunidades de água que a gente tem como nação. E agora, como é que a gente otimiza isso do ponto de vista tecnológico? E são informações e são aspectos muito, muito relevantes. Uso de drones, agricultura de precisão, toda a parte de gestão de dados, toda a parte analítica que envolve a melhor produtividade, o melhor uso dos recursos naturais também tem um impacto enorme a trazer mais produtividade, maior impacto para os fabricantes e, obviamente, para a população, não somente do Brasil, mas mundialmente. E quando a gente fala dos estudos, por exemplo, do BID, falando da infraestrutura sustentável, como é que isso também traz benefício de uma resiliência e ativos muito mais importantes no que tange às mudanças climáticas, a gente tem colocado também na perspectiva de olhar a tecnologia, trazendo informação e melhor uso de todos os ativos que a gente tem localmente. Foi um grande prazer ontem ouvir também do ministro Paulo Guedes falando do futuro digital e verde. E parecem duas coisas muito diferentes e muito desconectadas, mas eu acho que a digitalização, toda a parte dessa eficiência vai nos ajudar nesse caminho cada vez mais verde. E a ministra muito bem explorou o tema da nossa responsabilidade de trazer os temas de sustentabilidade cada vez mais relevantes para o mundo dos negócios e não diferente para o mundo dos agronegócios. Então, acho que aqui existe uma conexão entre tecnologia trazendo produtividade, trazendo sustentabilidade, todos os temas que a gente tem discutido e algumas parcerias no que tange a economia circular,
passam por essa facilitação que a tecnologia pode trazer, de você colocar resíduos de um lado, o fornecedor do outro lado, e trazer esse benefício mútuo. Todos os temas de indicadores, né, do que tange ao ESG, né, ambiental, social e de governança, são fundamentais dentro de plataformas, e a tecnologia, de novo, do ponto de vista ambiental, de controles de emissão de carbono, que sejam os temas sociais, de inclusão, diversidade, de prosperidade e principalmente de governança, passam por uma melhor gestão, passam por uma melhor utilização das tecnologias que já estão disponíveis. Não estamos falando de coisas que virão, mas de coisas que já estão aqui disponíveis. Em cima disso, eu sei que a gente vai abrir para as questões e dúvidas, mas certamente muito orgulho de ver muitos dos clientes, muitos dos nossos manufatores aqui no Brasil já fazendo uso de tecnologias e oferindo benefícios, como é um caso que a gente adora muito, que é o caso da Stara, que já usa uma referência global aqui no Brasil, trazendo benefícios na conectividade dos seus equipamentos, trazendo eficiência, trazendo novos modelos de negócio. Eu acho que com isso, acho que mostra que a gente tem um caminho de oportunidade muito grande, e certamente com a tecnologia a gente quer seguir, ver o agronegócio e o Brasil brilhando nas esferas globais. Muito bem, muito obrigada, Cristina, por trazer alguns pontos importantes que vamos recuperar também no nosso debate, e faço questão aqui de chamar a atenção da nossa audiência para o aspecto em que já há uma agricultura digital em curso que usa das tecnologias a fim de fazer o uso de insumos e de recursos de forma mais assertiva. Isso significa de forma mais sustentável. Afinal de contas, você está administrando melhor aqueles recursos e tendo uma produtividade, em muitos casos, recorde. É fazer mais com menos, e essa é uma das premissas da agricultura brasileira que a gente vê no sul, no sudeste, no centro-oeste, no Mato Piba, em diferentes regiões. Muito bem colocado já pela ministra da Agricultura, muito bem colocado pela Cristina, e a gente vai avançando nesse debate, nessa troca de ideias, trazendo agora as colocações da Ângela Teles. Ângela, diga pra gente como o bom desempenho do agro tem impactado no seu setor, quais avanços você já observa e quais os caminhos que devemos seguir de agora em diante. Boa tarde a todos, boa tarde quem está nos assistindo, aos colegas novamente, obrigada, Kellen. O agro é um segmento extraordinário, né, no Brasil. A gente olhar um pouco para trás, há 50 anos, a gente não produzia para consumo próprio, né? Nós saímos dessa situação para ser o segundo maior produtor de alimento do mundo, né, em 50 anos. E nós fizemos isso produzindo 7 vezes mais grãos que produzíamos na década de 70, duplicando só o território de cultivo, né, sendo que no Brasil a gente preserva mais de 66% aí da vegetação nativa. E a gente conseguiu fazer tudo isso, que é um processo impressionante no segmento, um desenvolvimento, com certeza com muita tecnologia e com muita biotecnologia, né? E o segmento de agro, ele sempre demandou bastante tecnologia, como a Cristina inclusive falou, já há algum tempo o agro ele utiliza ferramentas digitais como drones, análise de clima, GPS, telemetria ou a parte do fitossanitário, pulverização. Então, já é um segmento que sempre nos demandou muito das empresas de software, né? E isso é uma coisa que a gente fica muito feliz de poder apoiar nessa jornada do agronegócio no Brasil. E a utilização quando a gente fala de digitalização do processo, agora que nós estamos nesse momento de digitalização, onde que a gente tem, né, as operações e decisões baseadas em dados que a gente pega da lavoura, do clima, do solo, dos nossos sistemas de gestão, tudo isso de uma forma online para poder fornecer de uma maneira muito rápida para o nosso produtor, né? E isso é uma coisa impressionante e nós estamos nesse momento também no Brasil. E a TOTVS é uma empresa brasileira, né, desenvolvedora de software, e a gente tem uma felicidade muito grande de poder apoiar o agronegócio nessa jornada toda de desenvolvimento de tecnologias. É um dos segmentos muito importante para nós, nos nossos desenvolvimentos e nas soluções, fora as soluções focadas na parte de cultivo e de sucroalcooleiros,
também nessa parte toda de ferramentas de tecnologias digitais. Então, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, depois a gente fala um pouquinho mais. Muito bem, muito obrigada, Ângela, por trazer mais um ingrediente para esta conversa, que é justamente a tomada de decisão baseada em dados e a utilização destes dados para que o manejo seja feito de uma forma mais sustentável, de uma forma mais eficiente. Todos esses elementos que vocês que nos acompanham perceberam nessa rodada, eles apontam para um agronegócio bastante pujante. No entanto, agora a gente vai entrar aqui na fala das finanças, a gente vai convidar a Tatiane. No entanto, muitas vezes o agro não é percebido mundo afora como um agro sustentável, o agro verde do Brasil. Vamos entender isso com a Tatiane, afinal de contas, a sustentabilidade é um pré-requisito para investimento. Não é, Tatiane? Conta pra gente qual é a sua visão, como nós conectamos todas essas informações com o mundo das finanças verdes. Isso mesmo, Kellen. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Apex, pelo convite. Eu acho que isso tudo tá muito conectado com o que foi falado aqui mais cedo, principalmente pela ministra, sobre a gente precisa conseguir demonstrar e comunicar esse agro mundo afora, né? E com o mercado financeiro isso não é diferente. Por muito tempo, o agro não esteve diretamente conectado com o mercado de capitais, com o mercado internacional como alternativa de financiamento, como a primeira alternativa de financiamento. E o que a gente vê é uma demanda enorme por esse tipo de ativo, principalmente no mercado das finanças sustentáveis. E a gente, desde do primeiro dia que a gente começou a trabalhar no Brasil, a gente sempre identificou que de todos os setores, né, apesar do Brasil ter uma abundância aí de projetos e produtos para ofertar para o mundo das finanças sustentáveis, a gente sempre viu o agro como o maior potencial. Né, principalmente potencial não explorado até então do ponto de vista de finanças sustentáveis. Então, com isso a gente fica muito feliz com esse trabalho que a gente tem feito junto ao Ministério da Agricultura, né, junto com vários outros atores no Brasil, mas justamente colocar o setor agro no mapa das finanças sustentáveis, né, a agropecuária brasileira na frente desse mercado, porque o Brasil realmente tem uma oferta muito significativa para fazer, para ofertar para o mercado internacional. Uma das coisas que eu acho que foram fundamentais nisso tudo, e foi um ponto que a Cristina comentou, é justamente a disponibilidade de tecnologia, né? Um dos maiores atrativos do mercado de finanças sustentáveis é justamente transparência e monitoramento da gestão dos recursos, que é um aspecto que eu não tenho, né? Enquanto investidor, eu não tenho isso em outros títulos no mercado. E no mercado rotulado de finanças sustentáveis, eu tenho uma visibilidade de como que esses recursos estão sendo investidos. E até, né, pouco tempo atrás, a gente tinha entraves de como conseguir monitorar, né, como conseguir ter essa visibilidade. Então, eu acho que a tecnologia ela vem nos dois aspectos para agregar essa oportunidade do agro no mercado de finanças verdes, de títulos rotulados. Então, tanto do ponto de vista da utilização da tecnologia no campo, então hoje a gente tem, pela primeira vez, critérios de elegibilidade para títulos verdes do agro, também um trabalho que a gente teve aí o apoio do Ministério da Agricultura, então lembrando que são critérios globais e a gente teve o protagonismo do Brasil aí como, né, como mercado, né, como produtor produtor de excelência no mundo. A gente teve muita contribuição do Brasil no desenvolvimento desses critérios, que hoje eles versam desde dos ganhos de eficiência e redução de emissões. Então, dependendo da operação financeira que eu estiver fazendo, eu vou ter que reduzir um percentual das emissões ali ano a ano, e ele passa também pela tecnologia no campo. Então, melhores práticas de resiliência. A ministra colocou mais cedo que o setor agro, diferente dos outros setores que a gente atua, né? A gente trabalha muito com infraestrutura, com energia também, mas no agro, a resiliência ela afeta diretamente a produção.
né? Ela afeta ali no mesmo mês da produção, na mesma safra, né? Então, o efeito ele é muito imediato. Então, se a produção ela não é resiliente, se não é feito o uso de tecnologias que permitam que aquela produção realmente tenha a sua produtividade esperada e performe dessa forma, o impacto é muito grande e o produtor sente isso diretamente. Então, a gente precisa conseguir comunicar, dar visibilidade ao que tem sido feito e eu acho que o principal é dar esse conforto para o investidor também de que é possível monitorar, de que há dados sobre essa performance, que há dados sobre o que tem sido feito e que hoje a gente tem essa disponibilidade. Então, eu só queria encerrar reiterando aqui que a gente vê, sim, trilhões de dólares hoje mobilizados no mercado internacional. A tendência é que isso só cresça. Hoje a gente vê desde investidores que têm, né, mandatos específicos, de repente alguns até estão nos assistindo aqui, mandatos específicos por títulos verdes, outros fundos que só investem em títulos verdes, e também a demanda de investidores tradicionais. A gente viu vários investidores tradicionais aí ao longo dos últimos, diria que 3 anos, mais ou menos, sendo muito vocais com relação à sua demanda por produtos verdes, por produtos rotulados, produtos robustos do ponto de vista dessas credenciais verdes. Então, essa demanda está lá. O Brasil, concordo com a ministra que o Brasil tem condições de atender. A gente precisa continuar trabalhando aí, acho que arduamente, na visibilidade, na exposição, né, dos dados do que a gente tem. O Brasil tem muita inteligência do impacto de cada uma das tecnologias, do impacto na produtividade, na gestão dos recursos. Então, a gente precisa conseguir trabalhar para dar visibilidade. Eu acho que agora, com critérios específicos, isso vai ficar muito mais fácil definir onde está esse estoque de projetos verdes e de ativos verdes no campo. Muito bem. Muito obrigada, Tatiane, pelas colocações, também trazendo um outro importante elemento, que é o apetite do investidor para colocar o recurso aqui no Brasil, diante de todos os dados que foram trazidos apenas nesta primeira fase, na primeira rodada do nosso painel. Aí eu já gostaria de dirigir a próxima pergunta à ministra da Agricultura. Ministra, são centenas de países que nos acompanham, representantes de centenas de países que nos acompanham aqui, viram a senhora e as demais participantes destacarem algumas das características positivas do agro brasileiro. No entanto, o Brasil passa, na visão de alguns, por uma crise de reputação, especialmente no mercado internacional, em alguma medida vinculada a episódios de incêndios que ocorreram no ano passado ou ainda a episódios de desmatamento no Brasil. Como comprovar que o agronegócio é sustentável e dar segurança para esse investidor que está com apetite e disposição de colocar os seus recursos aqui? Quais são os caminhos e o que o governo incentiva nesse momento? Ouvi aí atentamente as 3 moças panelistas, né, que colocaram de maneira muito bem colocados os seus pontos aí sobre os nossos 3 Is, e começar dizendo o seguinte, que o Brasil começou há 50 anos atrás essa trajetória de investimento em tecnologia. Não sei se foi a Ângela ou a Cristina que colocou que nós crescemos a produtividade nesses anos, crescemos mesmo em 400%, né, contra um aumento de área aí de 40 e poucos %. Então, isso só veio através de tecnologia. E essa tecnologia evoluiu muito, né, para que neste momento em que nós estamos, não só a eficiência, mas também, né, o mundo hoje quer uma agricultura sustentável. E o Brasil já vem fazendo isso há muito tempo, apesar da nossa imagem. E eu acredito, vamos dizer, essa má reputação, como você colocou, Kelly, que eu acho que não é má reputação, é uma maneira que o mundo tem colocado num único ponto em que o Brasil precisa melhorar e caminhar, que é o desmatamento ilegal zero. Nós temos que caminhar para esse desmatamento ilegal. E, com isso, eu estou muito segura que o Ministério da Agricultura acabou de lançar
uma ferramenta que há muito era esperada, que é o CAR dinamizado. É a análise dos CARs, né? 7 milhões nós temos aí de CARs declarados através de inteligência artificial. Nós vamos fazer isso mais rapidamente, vamos fazer isso de maneira célere. Já temos 10 estados que fizeram convênios conosco para receberem essa ferramenta, que eu imagino que vai trazer aí o que nós precisamos, mostrar o que é que nós temos, e nós vamos conseguir mostrar as reservas que nós temos que podem ser colocadas à disposição até de investidores através do pagamento, para o pagamento de serviço ambiental, para aqueles que têm falta e para aqueles que têm sobra, né? E fazer disso um grande ativo ambiental do Brasil. Então, eu acho que isso, aos poucos, nós vamos aí superando. Aí tem aí a parte de comando e controle, que também precisa ser feito. O governo colocou nesse orçamento recursos para fazer toda essa verificação nos lugares onde a gente tem aí o acompanhamento de desmatamento ilegal. Enfim, eu acho que não há mais dúvida de que o Brasil é uma economia, o nosso agro, ele é sustentável. E aí, colocando mais uma pitadinha no que vocês colocaram, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos uma única safra. Então, aí vem a logística, como ela é importante. Na mesma região que a gente produzia 4, 5 mil quilos por hectare, hoje a gente produz 10. Então, a importância da logística é fundamental também, porque nós dobramos, né, o que nós precisamos, a nossa produção, que precisa ser escoada para os grandes centros, para processamento ou para os portos brasileiros. Então, eu acho que nós temos aí muitos indicadores mostrando que a agricultura brasileira, ela caminha cada vez mais, ela é moderna, mas caminha cada vez mais para uma agricultura altamente sustentável. E dizer para vocês o seguinte, que eu acredito que o outro negócio da agricultura será na área da sustentabilidade, na área da conservação, porque produzir e conservar caminham juntos, isso não pode andar separado e não andará na agricultura brasileira, vocês podem ter certeza. Ministra, eu só não gostaria de perder uma oportunidade de trazer um dado adicional para a nossa audiência sobre esse cadastro ambiental rural, esse sistema mais dinamizado, que tem um objetivo de ser concluído, se eu não estou enganada, num período curto de tempo, essa revisão, para que passe-se, então, para o programa de regularização ambiental. É uma resposta que a gente também dá, o Brasil dá ao mundo, no sentido de avançar com o Código Florestal, colocá-lo em prática. A senhora tem as metas para dividir conosco? Eu imagino que seja um espaço curto de tempo, não é? A nossa meta, né? Isso depende, isso não é o governo central que faz, mas nós estamos auxiliando e entregando nessa plataforma com todos os insumos, que são as cartas das bacias hidrográficas, para poder você ter aí as matas ciliares e APPs, o mapa de uso do solo, enfim. Nós estamos fazendo isso rapidamente porque se os estados entrarem todos, os 27, porque tem alguns que já têm os seus trabalhos, já têm os seus programas autônomos, mas também podem ser incorporados nessa plataforma que o Ministério da Agricultura, através do Serviço Florestal Brasileiro, colocou à disposição dos estados. A gente pode aí, eu acho que em 2, 3 anos, concluir todo o Brasil. Agora, nós precisamos da ajuda e do auxílio para que os estados brasileiros também queiram fazer isso. Eu acho que esses 11 primeiros já mostram, né, no lançamento, que nós vamos ter aí resultados a muito curto prazo. Muito bem, muito obrigada pelo esclarecimento, ministra Tereza Cristina. Vamos às perguntas que estão chegando de vocês daí do outro lado. Aproveitem para enviar mais questões, isso deixa o nosso bate-papo ainda mais interessante. A próxima pergunta é para você, Cristina, e diz assim: considerando a força das práticas ESG, como a tecnologia pode ajudar as empresas a evitar o greenwashing? Exato. Tem muita discussão em relação a isso, mas é muito bacana ver que tem muitas companhias que já fazem uso dos mecanismos de ESG dentro da sua estratégia,
Talvez algumas aproveitem esse momento e talvez a pandemia tenha colocado mais luz no tema. É um tema super urgente, que em muitos casos algumas companhias estão atrasadas. Então, pode existir, sim, de um lado, algumas companhias se aproveitando desse marketing para fazer suas projeções, mas só é possível ter consistência quando você tem isso dentro da sua estratégia, dentro dos seus pilares, para efetivamente colocar não somente as empresas, mas também todo o seu ecossistema, toda a sua cadeia. A gente fez uma pesquisa olhando como é que estava o grau de maturidade de ESG na América Latina, e o Brasil, obviamente, fez parte dessa pesquisa, por volta de 400 companhias de todos os tamanhos, dos principais níveis executivos das empresas, para os presidentes, CEOs ou C-levels, e se mostrou que existe, a maioria das companhias, ou já tem um planejamento estratégico já efetuado, ou está trabalhando nisso. Então, a gente tem por volta de 70% das empresas que já tem isso incorporado dentro do seu planejamento estratégico. Ainda tem 30% que não está olhando isso, está preocupado com outros temas talvez mais urgentes, mas isso, em geral, é o número que saiu dessa pesquisa que a gente colocou, e com alguns dados muito relevantes. O que era importante, os temas de ESG, ambientais, os temas de diversidade, talvez apareceram mais fortes. Mas um ponto que para mim me chamou a atenção, que mostra que a gente ainda tem um caminho pela frente, são justamente quantas empresas consideram que a sua cadeia de fornecedores faz parte dessa estratégia. E por volta de 19% só falaram que já incorporaram isso na sua estratégia. Então, acho que mostra, Kelly, que existe uma oportunidade, porque não tem como uma empresa ser uma ilha isolada. Se você tem uma estratégia de sustentabilidade, você quer olhar isso na sua cadeia inteira, como isso se conecta, o impacto que traz para o seu negócio, mas também para todos que você acaba tocando, ou aqueles seus fornecedores que estão efetivamente usando isso como uma estratégia baseada nesses pilares de ESG. Eu acho que tem um caminho, é uma jornada de conectividade, e olhar isso como cadeia é muito, muito importante. Então, eu acho que a pandemia deu uma chacoalhada, trouxe à luz várias empresas que já estão olhando, não só do ponto de vista de captura de investimentos, mas também de retenção de talentos, como isso é fundamental, de você ter a sua cultura, né, colocada dentro dos parâmetros de sustentabilidade, métricas, inclusive, para a bonificação dos seus executivos, né, de foco de sustentabilidade, toda a parte de emissão de carbono. Eu acho que você, quando coloca isso, coloca uma métrica, os indicadores são fundamentais, porque te dão uma ambição, e as ações têm que ser alinhadas com essa ambição, com esses indicadores que a gente coloca como visão e como incorporação. Então, acho que talvez por um momento você pode deixar como marketing, mas se você não executar, a própria companhia, os seus próprios colaboradores, o seu próprio ecossistema e os seus clientes, que eu acho que também estão demandando ações sérias e pragmáticas das empresas, são fundamentais. E, obviamente, olhando no agronegócio, os temas de rastreabilidade, você ter qualidade dos seus produtos, de onde vêm as suas origens. Então, também, vocês estão vindo de áreas que não estão sendo exploradas e tudo mais. Já vi muitas companhias tomando decisões muito difíceis, às vezes até muito mais custosas, mas tomando as decisões corretas. Quando as empresas fazem isso, onde coloca a sustentabilidade como o fim, né, dessa estratégia, não como uma redução de custo, mas como uma parte de como você opera, acho que aí a gente começa a ver exemplos que começam a fluir, e com isso cada vez mais companhias e os próprios clientes na ponta vão demandar. Então, por mesmo que seja por um período muito curto, não dá para manter se a sua jornada de sustentabilidade não for genuína, Kellen, na minha visão. Muito importante. Obrigada, Cristina, por trazer este elemento para a nossa discussão, que combina muito bem com a colocação que eu gostaria de ouvir da Ângela neste momento, porque, afinal de contas, não basta dizer que você está fazendo parte do movimento ESG, que você adota critérios, você precisa provar. Isso tem a ver com métricas que acabaram de ser destacadas pela Cristina. E quando a gente tem uma demanda por métricas, a gente tem a necessidade de desenvolver novos produtos, especialmente para a cadeia agro.
a fim de que aquilo que a gente está dizendo que funciona, a gente possa comprovar que de fato funciona. Ângela, conte para a gente, você percebeu essa demanda na sua área de atuação? Existem clientes já avançados neste aspecto e qual o tipo de demanda mais observada por você dentro desse contexto da discussão de ESG? Legal. Desse assunto, Kelly, o agronegócio, como eu falei antes, é um segmento que ele sempre demandou bastante tecnologia. E quando a gente fala dessas métricas, nós precisamos ter todas as informações num único lugar, né? Então, os clientes grandes, a gente olhando o agronegócio como um todo, né, a gente fala da quantidade de estabelecimentos, nós temos os produtores, empresas que são grandes e que já utilizam há muito tempo sistemas de gestão ou sistemas que são focados, né, na necessidade do cliente, seja cultivo, seja soluções para algodão, beneficiamento de sementes, né, comercialização, todas essas ferramentas digitais que a gente fala de fitossanitário lá no campo. Então, todas essas informações a gente tem sendo utilizadas, isoladas às vezes, né? Temos bastante no Brasil agritechs, que são as startups, né, focadas nas necessidades dos produtores. E agora, o que a gente percebe, né? Nós unirmos todas essas informações. Quando a gente fala de uma inteligência artificial, de Big Data, nós precisamos ter essas informações num único lugar para a gente ter essas informações confiáveis e a gente poder ter todo o rastreamento, as métricas de uma maneira online. Então, essas métricas, elas já eram utilizadas, né, pelos sistemas e agora, mais do que nunca, né, nesses últimos tempos, a gente conectando, né, todas essas informações de uma forma online. A gente indo para o que a gente chama de agricultura 4.0, podendo conectar uma máquina, sensores, né, de uma maneira online no campo e eu já tendo informação do que eu planejei, se eu já estou conseguindo fazer, né, o que foi planejado, se tem alguma situação que eu preciso já acertar, e eu já tendo todos esses resultados dessas métricas de uma maneira muito transparente, né, o que facilita a questão do ESG e toda a questão que a gente está falando aqui de produtividade, de redução de custo, e que a gente tem percebido a cada ano que passa no agronegócio, né? A gente cresceu aí do ano passado para cá, 12,1% no valor bruto de produção. Então, isso é o resultado de toda essa tecnologia, do investimento que se tem feito nessas ferramentas para se obter essas vantagens de competitividade e produtividade. Muito bem. Muito obrigada, Ângela, por trazer toda essa dinâmica que já está em curso, especialmente com a presença de agtechs, que estão em todas as regiões do país. De fato, recentemente a Embrapa divulgou uma pesquisa mostrando grande parte dessas agtechs concentradas aqui no sudeste do Brasil, depois no sul, seguido do centro-oeste, mas regiões do nordeste e do norte também começam a ter mais empresas de tecnologia para desenvolver o agro nestas regiões, o que é fantástico. Vamos continuar com as participações de vocês que estão enviando perguntas, agradeço desde já. A próxima pergunta é para você, Tatiane, e diz assim: como o produtor ou empresas da agroindústria podem acessar os financiamentos verdes no mercado internacional? Perfeito, Kellen, obrigada pela pergunta. Então, na verdade é muito simples e eu até queria fazer uma breve distinção aí entre, né, uma emissão de um título rotulado ou um financiamento rotulado com estratégias ESG que eu sei que tem se falado muito, né? Então, falando um pouco sobre os títulos verdes, e aí a gente fala títulos mais pensando no universo geral de financiamento de dívida, né? Tanto operações bancarizadas, bilaterais, quanto operações estruturadas via mercado de capitais. Na verdade, é muito simples você fazer uma operação rotulada como verde, seja ela no mercado internacional ou doméstico. A única coisa que vai mudar estruturalmente na operação é que aquela operação ela vai receber um parecer externo, que a gente normalmente chama de verificação, onde uma terceira parte vai entrar na operação e fazer uma análise ali de onde os recursos que serão captados serão alocados. Então, vamos supor, eu vou fazer uma captação de 200 milhões de dólares, eu preciso saber
eu, enquanto o verificador, preciso saber onde que vão ser investidos esses 200 bilhões de dólares. E aí, quando a gente traduz isso para o setor agro, eu tenho esses critérios de elegibilidade, que, como eu falei, a Climate Bonds esteve desenvolvendo ao longo do último ano e foram publicados no ano passado. Atendendo a esses critérios, então, o emissor, seja o produtor ou a indústria, enfim, quem quer que esteja tomando esse recurso, vai receber um parecer positivo desse verificador externo e, então, ele pode ou ser submetido, aí no caso, à CBI para uma certificação, ou ele pode simplesmente seguir com o que a gente chama de opinião de segunda parte, que é um parecer que vai para o mercado, que vale também para rotular essa operação. Então, isso tudo serve para dar visibilidade para o investidor sobre onde estão sendo alocados esses recursos. Qual é o nível de eficiência dessa produção que está sendo financiada? Agora eu passei por essa verificação, eu tenho essa visibilidade, então isso deve ser utilizado pelo produtor ou pela indústria para divulgação no mercado, seja no mercado de capitais ou no mercado financeiro, né, para outras operações. E isso caminha junto com uma estratégia ESG, mas a estratégia ESG, ela diz muito mais a respeito sobre uma estratégia da empresa, ela está inserida ali no modo de operação e ela tem outros aspectos, né, como social e de governança, que são levados em consideração, mas é a nível da empresa. Quando a gente fala da rotulagem de um título, esse rótulo ele é aplicado naquela operação especificamente, ou em várias operações sucessivas, mas, de todo modo, o objetivo é ter visibilidade sobre os investimentos que estão sendo feitos. Então, eu acho que é importante, né, trazer esse esclarecimento sobre como é possível fazer isso, que realmente não é difícil, você tendo, né, todos os dados, você tendo essa produção sustentável, essa produção eficiente, realmente é uma questão de passar por essa verificação externa e ir para o mercado e fazendo a maior divulgação possível para atrair esses investimentos. Muito bem. Muito obrigada, Tatiane. Agradeço por ter respondido a pergunta da nossa audiência. E a próxima pergunta é para a senhora ministra. Dentro deste debate sobre ESG, sobre boas práticas, sobre investimentos no setor agro, a minha dúvida é: há uma distância do que estamos aqui discutindo para a vida prática do pequeno e médio agricultor brasileiro? E se há essa distância na sua visão, há alguma iniciativa do governo, eventualmente vincular o acesso a crédito, a boas práticas ambientais? Eu sei que esse tema estava em debate, mas parece que houve um recuo por algumas outras questões. Eventualmente, o Plano Safra desse ano pode trazer alguma vinculação de crédito a finanças verdes ou a boas práticas? Kelly, esse é o grande desafio do Ministério da Agricultura. Colocar os pequenos agricultores, né, dentro das boas práticas e também de acesso à tecnologia. O Ministério da Agricultura tem trabalhado para essa conectividade, ela chegar até o campo, mas ela chegar de maneira democrática, chegar a todos, e não só a alguns. Com certeza, com a melhoria e o aumento dos pontos aí da conectividade, colocando aí mais antenas no campo, nós inclusive tivemos aqui, encomendamos à Universidade Federal, à Universidade Luiz de Queiroz, a Piracicaba, um estudo para ver onde é que nós precisamos colocar esses pontos de conectividade para atrelar esses pontos à assistência técnica. Então, isso é uma das nossas preocupações. O grande produtor, ele sabe da importância, da necessidade, o que trará a ele de eficiência, de economia, de melhoria da gestão, enfim. Mas o pequeno produtor, ele precisa da mão do governo, de políticas públicas que cheguem até ele. E isso é uma das nossas missões que nós temos aqui trabalhado de maneira muito intensa para que a gente diminua esse gap aí entre os que estão aí, os maiores e os menores. O médio produtor rural, ele vem agora também se integrando aí a toda essa eficiência, também precisa ainda de políticas públicas, e aí é que a gente tem pensado, né, e trabalhado aí para que o Plano Safra, o próximo Plano Safra, a gente ainda consiga
mesmo que não seja aí uma grande ainda, não esteja totalmente atrelado, mas nós estamos sim colocando algumas diferenciando aqueles que têm boas práticas, né, de ESG, daqueles que não, para que a gente traga todo mundo cada vez mais para esse caminho. A gente gostaria de fazer, vamos dizer, um plano safra esse ano mais verde, né? E ele será verde, mas isso tem uma escala para a gente ir trazendo, enfim, todos os produtores a chegar no patamar aí desejado. Quero também dizer para vocês que nós precisamos cada vez mais trabalhar juntos, né, a segurança alimentar, né, com a parte toda ambiental. E isso é o que o Ministério vem fazendo isso, cada vez mais, né? E eu acho que foi a Cristina que falou uma palavra muito importante, Cristina, é mudar a cultura. Então, quando você vê as empresas, né, que pensam de maneira já mais avançada e que você ainda vê uma grande oportunidade, porque tem muito a se fazer, muito a caminhar, e a mesma coisa a gente vê com os produtores rurais, os pequenos, os médios e os grandes. A gente tem aí uma grande oportunidade, né, e o que nós estamos tentando fazer é essa mudança de cultura. E aqui dentro do próprio Ministério da Agricultura, precisa essa mudança de cultura, precisamos aí modernizar, nós estamos fazendo isso na política agrícola, vocês viram aí a lei do agro, que avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. Nós estamos trabalhando aqui, fizemos agora, acho que a Kellen sabe disso, lançamos o Observatório da Agropecuária, juntando todos os dados que nós temos e fazendo as mais variadas análises desses dados, para que a gente acerte, faça com maior, seja mais assertivo nessas políticas públicas que tem que chegar ao pequeno, ao médio e também ao grande agricultor brasileiro. Então, é um desafio, né? Mas nós estamos, eu tenho certeza, no caminho certo. Quando a gente vê aí o programa ABC, agora o ABC+, nós, com indicadores, vimos o que nós fizemos e o que nós queremos agora para os próximos anos. Então, eu acho que existe um avanço e os agricultores brasileiros, a gente tem que deixar isso sempre muito claro. Eles sempre estão na vanguarda, eles sempre estão à frente. Nós é que temos que estar caminhando e correndo atrás para trazer as soluções necessárias, tanto em inovação, em tecnologia e também na logística, para que eles possam crescer cada vez mais. Então, eu tenho, assim, muita esperança de que daqui a 3 anos, se a gente tiver essa conversa aqui, eu acho que nós estaremos muito à frente, mas com a segurança de que está todo mundo preocupado e trabalhando nesse caminho aí de resolver a agricultura cada vez mais sustentável, que o Brasil, eu não tenho dúvida, já é protagonista e será cada vez mais. Muito bem. Ministra, eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu acho que as conversas elas vão se conectando e a nossa audiência está muito participativa. Acabou de chegar uma nova pergunta e ela é dirigida à senhora e tem a ver com o que há pouco a senhora disse sobre a mudança de mentalidade, destacada pela Cristina, e a Cristina também dizia sobre benefícios, bonificações que são dadas muitas vezes como incentivo para promover talvez de uma forma mais acelerada essa mudança de cultura. A pergunta que chegou na nossa audiência, eu posso dizer que tem uma certa similaridade com este ponto e diz assim: ministra, hoje o produtor brasileiro precisa de incentivos como a política de pagamento a serviços ambientais para atender à produção sustentável? Com certeza. Eu acho que esse será o próximo passo que será dado em breve. Nós estamos aqui já numa construção final, né, da regulamentação do pagamento aos serviços ambientais. Nós temos aí muita gente que, como o Brasil ainda é um país jovem, né, e aí tem algumas interrogações, por exemplo, a região do Mato Piba, ela começou há pouco tempo, tem 20 anos que começou a se desbravar de maneira mais intensa aquela região para a agricultura. Você vê lá o Maranhão também, o Piauí, é tudo ainda muito novo, né? E
eu tenho certeza que nós vamos poder caminhar aí de maneira muito célere. E esses produtores que ainda têm, né, todo mundo sabe que o Brasil tem um Código Florestal super moderno, restritivo, né, no uso, e para cada bioma, de maneira diferente. E o serviço ambiental vai trazer um novo negócio, né? Você vai ter aqueles que querem, olha, eu ainda posso desmatar da minha área X%, eu não quero. Então, eu vou vou receber o pagamento pelos serviços ambientais para manter essa minha reserva maior do que aquela que eu tenho direito. Eu acho melhor do que plantar soja, do que criar boi, enfim. E eu acho que isso vai ser um negócio que vai andar muito rapidamente no Brasil. Eu acho que nos próximos anos aí nós vamos ver isso como um segundo ou até o primeiro negócio do agricultor e do pecuarista brasileiro. Então, e eu tenho convicção que com esse CAR analisado, cada um vai poder olhar a fotografia da sua propriedade e fazer a melhor escolha, o que é o melhor negócio. É produzir ou é manter a sua reserva maior, porque vai receber para ter por esse negócio. Então, por isso é que eu disse, acho que na minha fala inicial, sobre os ativos ambientais, o Brasil tem 66% ainda das suas reservas, né? Então, muita gente vai poder trabalhar individualmente, recebendo pelo pagamento dos serviços ambientais. Muito bem, muito obrigada, ministra, por trazer esclarecimentos também para a nossa audiência. Quero passar a próxima pergunta à Cristina. Cristina, no começo, lá no início do nosso painel, você destacava algumas empresas do agro ligadas ao setor de máquinas agrícolas que já estão inovando e buscando alternativas fora para acelerar o desenvolvimento tecnológico do agro brasileiro. Neste contexto em que você está inserida, quais são as principais demandas de infraestrutura que o Brasil precisa avançar para não frear este apetite para desenvolver o agro brasileiro e principalmente no interior do país? Eu acho que tem uma parte estruturante e é bom ver todas as ações, né, de ampliação de conectividade rural, né, aí mencionada pela ministra, que são fundamentais. Eu acho que por muitos anos o tema da conectividade foi uma barreira para essa expansão. E é muito bom ver, né, depois de tantos anos que eu estou na indústria, que eu vejo os nossos clientes e os fabricantes, os fornecedores expandindo. Isso mostra que o tema de conectividade deixou de ser a barreira. E a gente, claro, sempre pode fazer melhor, pode fazer mais rápido, a gente pode ter o 5G chegando e trazendo muito mais, não somente produtividade, mas também esse acesso de uma forma muito mais ágil. Mas eu acho que esse é um dos pilares importantes do ponto de vista de infraestrutura que vem avançando, acho que a passos acelerados e vão seguir causando impacto importante. Os temas de logística, a ministra já colocou também, acho que são importantes, mas vou colocar talvez um ponto de infraestrutura que é muito bacana ver que existe no Brasil e às vezes a gente não é associado a isso, que é o tema de pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem um grande prazer de trabalhar muito perto do pessoal da Embrapa, que tem uma competência e tem um conhecimento enorme, que eu acho que é uma das bases importantes. A gente fala de infra, fala de conectividade, mas nada disso faz sentido se você não tiver uma infraestrutura de competências, de tecnologia, de capacidades locais, e o Brasil não perde nada para nenhum país do mundo com essa competência instalada aqui. Então, acho que a Embrapa é um grande exemplo, não só do uso da tecnologia, a gente tem vários projetos lá de analíticos, né, de algoritmos, mas eu tive a chance de visitá-los em várias vezes, ver todas as vacas conectadas e saindo informação em tempo real. Então, eu acho que tudo é muito bacana quando a gente vê a tecnologia sendo aplicada na vida real e o benefício que isso traz nos resultados, né, de um agro muito mais produtivo, de produtos muito mais seguros, desses testes que são feitos em escalas menores, mas que podem expandir. Então, eu acho que a gente tem uma infraestrutura de conhecimento, eu acho que esse é o nome do jogo importantíssimo para qualquer indústria, e não diferente para o agronegócio, a gente ter essa infraestrutura de competências, de pesquisa e desenvolvimento, para poder alavancar tudo que a tecnologia permite. Eu estou em tecnologia há muito tempo, mas para mim esse aqui é somente um habilitador para a gente transformar indústrias, países, nações,
mas você não faz nada disso se você não tiver um bom uso, uma correta aplicação desses recursos. Então, acho que a Embrapa é um grande exemplo. Claro que a gente tem um laboratório no Sul, que eu tenho o maior orgulho, que a gente tem quase 2.000 desenvolvedores também produzindo conhecimento a favor dos clientes. Então, acho que, do ponto de vista, talvez diferente do que era a tua pergunta, Kellen, mas vou abrir para esse desvio mais preciso, porque eu acho que essa infraestrutura de conhecimento é fundamental para a gente conseguir transformar um segmento e continuar acelerando e tirando o melhor proveito de tudo que existe, também do capital humano e intelectual aqui no Brasil. Muito bem, muito obrigada, Cristina. A próxima pergunta eu gostaria de trazer para Ângela. Ângela, você trazia informações lá desde o início sobre novos softwares, usos de drones e toda essa modernização que a agricultura do país está passando. Há, nesse sentido, uma preocupação com a segurança dos dados e o quanto isso tem sido demandado para você? Quais são os passos que você enxerga para um futuro próximo, a fim de que haja mais investimentos em tecnologia no setor agro também? Sim, a segurança de dados é muito importante. A preocupação, né, hoje das empresas é a primeira preocupação de todos. A gente tem, inclusive até pegando um comparativo com manufatura, né? Quando a gente discutia de nuvem, que hoje é o caminho nuvem, esse sempre foi um ponto muito levantado pela indústria, né, a preocupação com a segurança de dados. Então, hoje a gente tem uma infraestrutura muito grande, as empresas, né, entenderam o que precisa ser feito. No Brasil, a gente tem a questão de segurança de dados, a LGPD, né, que coordena toda essa segurança, os princípios, o que a gente precisa ter de segurança dos dados, e as empresas, elas já passaram essa etapa, e hoje o que a gente percebe muito é a solicitação das empresas e a visão de como realmente ela consegue usar a tecnologia, né, para a produção do que ela precisa, para a necessidade dela. Então, a tecnologia, olhando o agronegócio, é encarado muito como sendo um meio, né, para o fim que precisa. Então, quando a gente fala de investimentos a mais na tecnologia, olhando no agronegócio, olhando a classificação, né, por porte, os grandes eles já estão bem resolvidos nesse sentido e cada vez eles vão estar se focando mais ainda em detalhes de tecnologia, de como utilizar, já olhando a agricultura 4.0. E aí, como a ministra comentou, nós temos hoje, quando a gente fala da agricultura familiar e dos médios, a gente tem uma questão de conectividade que já tem um plano no Brasil para ser resolvido, né, para você levar em todo o Brasil, e mesmo os pequenos produtores, né, a agricultura familiar, antes da pandemia, nós tínhamos uma pesquisa do Mackenzie que utilizava-se quase 40% dos agricultores utilizavam alguma forma, uma ferramenta digital, seja o WhatsApp, seja Facebook, né? Isso antes da pandemia. Então, também, com a conectividade agora, a gente vai ter uma democratização, né, das tecnologias, porque tecnologia hoje, ela tem para todo porte e toda necessidade, né? Basta a gente ter focado realmente o que precisa, e aí, dessa maneira, vai ser também bastante utilizado. Muito legal. Você trouxe como referência a pesquisa da McKinsey sobre a cabeça do agricultor na era digital, e é justamente o dado dessa pesquisa agora divulgada em 2021 que eu gostaria de usar para fazer a próxima pergunta para a Tatiane. Tatiane, nessa pesquisa divulgada pela consultoria no Brasil agora em 2021, ainda com referência aos dados coletados em 2020, apareceu um grau ainda considerado elevado de desconhecimento em relação a finanças verdes, a crédito de carbono, a toda essa discussão. Ou seja, boa parte dos agricultores até quer se inserir, mas desconhece e acaba se sentindo um pouco por fora. O que é preciso saber para fazer parte deste novo movimento e extrair valor disso também?
Eu acho que esse é um ponto muito importante que tem surgido bastante, né? Existem várias discussões, tanto, né, dentro do país quanto nas negociações internacionais com relação ao mercado de carbono, como que isso vai se dar. Mas acho que o aspecto que eu queria trazer é que justamente o mercado de finanças verdes, ele é um mercado de financiamento tradicional. Na verdade, o rótulo verde é uma roupagem que a gente dá para aquele produto que serve como um sinalizador para o investidor a respeito daquele produto financeiro e a respeito do que está lastreando aquela operação. Então, enquanto, né, em dado momento, quando o mercado de carbono, né, chegar e for regulamentado, eu entendo que as coisas vão acabar sendo complementares, mas a boa notícia é que o mercado de finanças verdes, ele está aqui agora e ele, de forma muito simples, a gente consegue converter e passar a ter um fluxo importante de operações com essa rotulagem. Então, a gente tem aí para o produtor, então, né, a ministra falou, né, sobre a lei dos títulos do agro, que a gente, né, enfim, ficou tão ansioso por tanto tempo para que essa possibilidade chegasse, né, da gente poder fazer CRAS em moeda estrangeira. Né, o próprio Fiagro, que agora está na sua infância, mas a gente espera que logo tenha aí os primeiros Fiagros saindo e, de preferência, que sejam verdes. Né? Então, assim, a ideia do mercado de finanças verdes, e a gente fica sempre à disposição para divulgar ao máximo isso, são instrumentos tradicionais que o produtor já conhece, então, seja o CRA, seja um empréstimo bancário, seja a gente começou a explorar até a possibilidade de CPRs verdes. Então, assim, são instrumentos conhecidos do produtor que a gente está dando esse rótulo, né, essa roupagem verde que acontece através daquele parecer externo que eu falei, mas que ele tem uma diferenciação fundamental, que é sinalizar para o investidor que a destinação dos recursos está indo para a agricultura sustentável, para essa agricultura que é altamente eficiente e sustentável que a gente está falando aqui, e que há uma boa gestão dos recursos também. Então, há uma boa gestão financeira, e isso é muito importante. E isso é muito atrativo, principalmente para o investidor que está do outro lado, e ele está tendo que escolher entre dezenas de produtos financeiros para adquirir, e oferece para ele uma visibilidade maior sobre onde estão indo os recursos e como que eles vão ser geridos. Então, isso torna mais atrativo. Só com relação ao custo de capital e à oportunidade, a gente, mais cedo foi perguntado sobre as operações internacionais, e a demanda que a gente tem por esse tipo de título é tão excessiva, principalmente no mercado internacional, que a gente tem uma disputa realmente por esses títulos, porque eles são escassos, e eu acabo tendo um custo de capital menor quando essas operações acontecem principalmente no mercado internacional. Então a gente precisa ter cada vez mais e mais títulos, cada vez mais e mais operações verdes, como a ministra falou, operações verdes confiáveis, né? Então a gente precisa que essas melhores práticas elas continuem sendo seguidas. E aí, só para finalizar, a gente fez um trabalho de mapeamento dessas oportunidades de financiamento no ano passado, e junto com o Ministério da Agricultura e alguns outros parceiros, a gente identificou 163 bilhões de dólares em oportunidades de financiamento verde no Brasil, passando desde de culturas perenes, passando pela pecuária, passando também pela regularização com o Código Florestal e passando pela infraestrutura, né, principalmente através de ferrovias, aí, né, descarbonizando a nossa matriz de logística. Então, o que a gente precisa agora é colocar esses 163 bilhões numa esteira para levar ao mercado. Muito bem, muito obrigada, Tatiane. Vamos continuar então a próxima rodada ainda sobre o tema sustentabilidade. Quero trazer uma pergunta a você, ministra. Nesse debate em que o Ministério da Agricultura também chama a atenção para a importância de práticas sustentáveis, porque neste ano, por 2 vezes seguidas, foram alteradas as regras de mistura de biodiesel ao diesel, que estavam determinadas em B13 e por 2 leilões seguidos foram reduzidas para B10. Porque
diminuir a mistura de biodiesel ao diesel, esse não é um sinal contrário ao que o governo tem empregado em relação a práticas mais sustentáveis? Ellen, bom, esse assunto ele é do Ministério de Minas e Energia, mas eu quero te dizer que não é um sinal trocado. Nós estamos vivendo 2 anos excepcionais de excepcionalidade por causa da Covid-19. Né? Nós tivemos um aumento de demanda mundial, global, das commodities. Nós tivemos aí a soja brasileira sendo exportada, enfim. Então, esse foi também, na regulamentação do biodiesel, nós temos, né, esse intervalo aí que pode ser mexido por segurança. Não é uma coisa que nós gostaríamos de ter feito, mas a soja aqui dentro do Brasil era uma medida que precisou ser tomada, que não fosse extrema. 30% é um patamar, um percentual alto, mas foi uma medida pontual para que nós não tivéssemos problema de desabastecimento, enfim, e também da utilização desse cereal tão importante aí para a proteína animal para o nosso parque aí industrial de agregação de valor à nossa proteína. Então, é uma medida pontual que eu acredito que já no próximo leilão ele volta aos patamares aí de 13%, que é o indicado, e até o final do ano, se Deus quiser, uma boa safra chegando aí, voltamos aí aos 15%. Muito bem, pergunta da audiência nessa direção. Há pouco a senhora mencionava a questão da segurança alimentar. Vou fazer mais uma pergunta para a ministra que está chegando aqui e diz assim: qual o impacto que práticas sustentáveis têm na segurança alimentar global? Bom, eu acho muito importante essa pergunta. Nós temos o Brasil, todos falam isso, a FAO, que o Brasil tem que se preparar para produzir 40% a mais até 2040, né, para a segurança alimentar do mundo. E, com certeza, nós temos que trabalhar a conservação, né, aliada à produção. A conservação de água, a conservação de solos, né, a conservação do meio ambiente para se produzir cada vez mais com mais eficiência e com um aumento menor de área. E, aliás, o Brasil tem feito isso de maneira muito importante nos últimos anos. Tanto é que a nossa produção cresceu 400% e a nossa área cresceu em torno aí de 40%. Bom, nós temos, Kelly, mais de 90 milhões de hectares no Brasil que precisam voltar à produção. São terras, de alguma maneira, com algum grau de degradação. Boa parte dessa área ela é agricultável, a outra serve para a pecuária mais eficiente, enfim, entrar aí num manejo de melhoria desses solos para que se produza com mais eficiência, com maior produtividade, e isso é o que o Brasil vai fazer, eu tenho certeza. Nós trabalhamos aqui, quando a gente trabalha com ABC+, aí para os próximos 20 anos, a gente vê que essa será a opção do Brasil, da agricultura brasileira sustentável. Então, aliar a segurança alimentar com a produtividade, né, e com a segurança alimentar. Então, eu acho que o Brasil está preparado para isso. Cada vez mais a gente tem visto o aumento de áreas, e áreas que estão sendo incorporadas e não desmatadas, principalmente no Centro-Oeste, no Nordeste, lá no Mato Piba, né, que entre Norte e Nordeste, aquela região, a gente tem visto aí cada vez mais a incorporação de áreas que já estão aí antropizadas e que com o uso de boas práticas de eficiência. E aí entra também um assunto muito importante, que é a irrigação. O Brasil ainda engatinha na irrigação. Nós temos aí somente 8 milhões de hectares de área utilizada com irrigação. Se nós pudermos aumentar essa área irrigada,
nós podemos ter 3 e até 4 safras numa mesma área. Onde nós temos 2 hoje, se nós conseguirmos irrigar, podemos chegar a 3 safras numa mesma área. E isso, com certeza, trará aí o equilíbrio nas emissões aí da agricultura brasileira cada vez maior. Nós teremos aí um ganho e talvez um superávit nessas emissões, né, dessas áreas agricultáveis do Brasil. Muito bem, muito obrigada, ministra, obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou pedir para as demais painelistas aproveitarem agora esta última rodada para deixarem uma mensagem bastante direta e objetiva para a nossa audiência, respondendo quais são os 3 Is da agricultura, o que é mais importante neste contexto de discussão: inovação, infraestrutura e instrumentos verdes, e a visão de futuro para o agro do Brasil dentro deste contexto. Vou pedir para começar com você, Cristina, suas considerações finais, trazendo essa visão mais de futuro para que a nossa audiência entenda o que vem por aí. Bom, muito obrigada, painel riquíssimo. É difícil falar de um só I, porque eu acho que no final eles são complementares, né? É difícil você ter investimento verde sem infraestrutura, sem inovação. Então, eu acho que eles acabam se complementando. Mas, obviamente, estando em tecnologia, para mim, o tema de inovação, ele ajuda a transformar empresas e países. Então, eu acho que eu vou votar, talvez, nessa aqui, para mim, é a parte mais próxima. E eu acho que tem um caminho de oportunidade muito grande, principalmente quando a gente fala dessa conectividade. A gente falou da parte, né, de logística, de fretes. A gente pode usar a inovação também a favor dessa conexão, seja para divulgar nossos produtos, sejam para fazer os consumos mais disponíveis em aspectos, né, comerciais, marketplace, digitalização também dessa ponta, né, do transporte, dos caminhoneiros, de todo esse ecossistema que é tão robusto no Brasil. Então, eu acho que a inovação pode ajudar nessa transformação. Eu acho que a gente é uma jornada. Eu acho que assim como daqui a 3 anos a gente vai estar bem orgulhoso de ver onde a gente vai estar, eu acho que já sou muito orgulhosa de ver a evolução dessa jornada, dessas melhores práticas sendo incorporadas, e tem coisas que para a gente no passado eram formas de trabalhar e hoje são inadmissíveis. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai construindo, aprendendo, se reinventando, colocando, né, o Brasil e o agronegócio em patamares de tanto respeito mundialmente. Então, eu acho que com isso, eu acho que é um trabalho coletivo, né, obviamente, né, do setor público, mas a iniciativa privada tem um papel fundamental de trazer esse engajamento, trazer essa conectividade, empresas de todos os tamanhos, permitir o desenvolvimento dessa nova geração de startups que estão chegando com ideias incríveis. E eu acho que com isso a gente ajuda a transformar o Brasil. Então, com grande orgulho, eu já vejo essa evolução e não tenho dúvidas que daqui a um par de anos a gente vai estar cada vez mais alcançando níveis, né, de excelência mundiais. E eu acho que o Brasil já é uma referência mundial no agronegócio. Então, que a gente siga nessa jornada e que possa colaborar para colocar o Brasil nos patamares cada vez mais altos. Muito obrigada pelo painel e pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigada a você, Cristina, pelas colocações. A gente agradece bastante. Ângela, qual é a sua visão de futuro? Ai, Kelly, difícil a gente escolher, mas eu também, de tecnologia, eu acabo optando por inovação. É uma coisa que nós temos no Brasil, que é muito forte, esse item de inovação. Nós superamos qualquer obstáculo, né? A gente falou há pouco de conectividade, mas hoje a gente desenvolve soluções que não precisam estar conectadas justamente para levar toda essa tecnologia também ao campo onde que não tem a conectividade. Então, a inovação, ela implementa, acaba embarcando a parte de infra e também instrumentos verdes, porque nós precisamos, na medida que isso vai crescendo nessa jornada que a Cristina comentou, nós precisamos, como empresas de software, dar soluções cada vez mais simples para o nosso produtor, para o nosso agronegócio. Então, eu optaria pela inovação, e a gente está num momento também ímpar, né, do segmento, onde que nós realmente estamos avançados na questão de você
unir todas as informações do campo com informações do escritório de uma forma realmente online, e estamos em outro patamar, né, juntando todas esse ecossistema. Então, eu opto por inovação. Agradeço esse momento também, eu acho que foi um bate-papo riquíssimo aqui, né, com a ministra, com a Cristina e com a Tatiane, e a você também, Kelly, muito obrigada. Obrigada a você, Ângela, foi uma satisfação ouvi-la. Tatiane, a sua visão, o que vem por aí, o que os investidores que nos acompanham podem esperar do agro brasileiro e destes 3 I que aqui estão em debate? Kelly, então, bom, como minhas colegas já falaram, muito difícil a gente separar os 3. Eu vejo os instrumentos verdes como a ferramenta que vai financiar isso tudo, na verdade. Então, são os instrumentos verdes que vão financiar a nossa infraestrutura, o nosso estoque de infraestrutura, que não é pequeno. São os instrumentos verdes que vão financiar o agro do futuro, assim como diversos setores da economia. E eu acho que o que a gente pode esperar é realmente o Brasil se colocando à frente como detentor de um dos maiores estoques de projetos e ativos verdes globalmente. E para isso a gente tem que continuar trabalhando na visibilidade, como eu falei, na transparência e na comunicação de onde estão indo esses investimentos. Hoje o Brasil ele passa aí um pouquinho dos 8 bilhões de dólares em títulos verdes rotulados. É o maior mercado da América Latina, isso é excelente. Mas hoje o mercado de títulos verdes rotulados mundial passa de 1 trilhão de dólares. Então, a gente tem muito espaço para crescer. Acho que a ministra vai concordar que alternativas de financiamento via capital privado são muito bem-vindas, né, e necessárias ao setor. Então, é um mercado que veio para ficar, está aí caminhando a passos largos, e esses produtos eles são cada vez mais demandados, e eu arriscaria dizer que muito em breve vai se tornar regra. Então, para conseguir se financiar, para conseguir, principalmente para aqueles que têm uma exposição ao mercado internacional, né? Já o setor agro já naturalmente tem uma exposição maior aí por conta das exportações, vai se tornar essa visibilidade e esses critérios de eficiência vão se tornar cada vez mais uma regra, e vão se destacar, né, aqueles que estiverem melhor posicionados para atender. E eu acho que realmente o Brasil está numa posição estratégica diante dos outros países para conseguir ofertar esse estoque para o mundo e para o mercado financeiro internacional. Muito bem, muito obrigada, Tatiane. Foi um prazer também tê-la conosco. Quero, antes de passar a palavra para a ministra da Agricultura, já informá-las de que existem vários elogios a vocês aqui na plataforma. Muita gente gostou da nossa conversa e eu gostaria de agradecer a audiência pelas participações, dando a você, ministra, a oportunidade de trazer as suas palavras finais, como o governo vai contribuir para uma maior expansão e protagonismo do agro brasileiro. Olha, o Ministério da Agricultura, o governo federal, tem trabalhado nesse caminho de facilitar, né, as políticas públicas, ajudar que os produtores rurais tenham acesso a elas, né, de alguma maneira, trabalhando aí esses 3 Is importantíssimos: a inovação, a infraestrutura e os investimentos verdes. A inovação, nós temos aí a nossa Embrapa, né, trabalhando, como disse a Cristina, junto com o Ministério. Acho que nunca trabalhamos tão juntos, Ministério e Embrapa, para que as soluções cheguem, né, a pesquisa chegue e as soluções cheguem até a base, até a ponta, para que todos, né, possam utilizar dessa pesquisa e dessa inovação. A infraestrutura também é importantíssima, Ângela, e cada vez mais nós vamos precisar estar conectados, né, com essa infraestrutura tão necessária para esse desenvolvimento da nossa agropecuária. E os investimentos verdes, Tatiana, você sabe, né, que nós precisamos muito da iniciativa privada cada vez mais investindo
na agropecuária brasileira. É para isso que nós temos aqui trabalhado para destravar toda essa burocracia, facilitar para que esses investimentos cheguem ao Brasil, como você mesmo bem colocou, aí o CRA, os CPRs que precisam, nós trabalhamos ele para que ele também ficasse mais moderno, mais ágil, né? Enfim, todos esses mecanismos para que os investimentos, que já existem, mas como você mesmo colocou, tem aí uma atratividade para o mundo, né, de investimentos verdes, através das ferramentas já existentes. Então, nós é que temos que ter projetos para que a gente consiga trazer esses investidores para investir na nossa agricultura, que com certeza é sustentável. E aí eu queria terminar aqui com uma frase. Kellen, quero te parabenizar muito pela condução que você teve nesse debate. Muito obrigado, você conduziu de maneira brilhante, né? E dizer para vocês, deixar aqui uma frase, eu gostaria que todas vocês repetissem. O Brasil é uma potência agroambiental. Acho que nenhuma de nós aqui, estamos aqui nesse painel, temos dúvida disso. Um grande abraço aí a todos. Muito obrigada, ministra Tereza Cristina, muito obrigada às nossas painelistas, Tatiane, Ângela, Cristina, foram brilhantes nas suas colocações e, de fato, o Brasil é uma potência agroambiental e é com esta frase que a gente encerra o painel. Eu volto com você, Ludmila. Obrigada, Kellen, pela excelente moderação e todas as nossas painelistas. E com isso nós encerramos aqui o Fórum de Investimentos Brasil 2021, felizes com esses 2 dias muito produtivos. Em nome da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores, nós agradecemos a participação dos integrantes desta sessão, das integrantes, bem como de todos que nos acompanharam durante toda a transmissão. A todos vocês, uma ótima tarde e até a próxima edição do Fórum de Investimentos Brasil. Nós construímos tudo isso juntos, com muito trabalho e suor. Mas a Petrobras precisa seguir um novo caminho. Vamos concentrar investimentos nos ativos de classe mundial, onde conseguimos os melhores resultados, como na exploração e produção do petróleo em águas profundas. E por isso, temos que vender algumas operações no Brasil e no exterior. O futuro da empresa depende disso. Mas os negócios continuam aqui e já estão atraindo novos investidores. O que nós construímos juntos vai continuar transformando o Brasil. Petrobras, energia para transformar.